Zimbábue, um país repleto de contrastes e mistérios, onde em um canto se estendem as antigas ruínas do Grande Zimbábue, enquanto em outro lado se desfruta de cerveja, com a qual os locais homenageiam os espíritos dos antepassados. Esqueceu os 100 trilhões de dólares? Sim, esse era o valor da nota oficial, que agora é considerada um artefato de coleção, lembrando-nos de como tudo pode mudar rapidamente. E aqui começa a diversão. Em Zimbábue, os leões que vivem na natureza não têm pressa em fugir das pessoas. Ao contrário, eles cedem passagem aos pedestres. Soa estranho? Mas essa é a realidade, onde o patrimônio vivo e cultural se entrelaça a cada passo. E não se esqueça de que, mesmo em meio à pobreza, este país pode se orgulhar de ter um dos mais altos níveis de alfabetização na África. O que acha dessa mistura de realidades e mitos? Prepare-se, porque o que vem a seguir será ainda mais interessante. Fato 1. Zimbábue, onde a antiguidade se encontra com a modernidade e os contrastes. O Zimbábue não é apenas um ponto no mapa da parte sul da África. É um verdadeiro tesouro de histórias que aguardam para serem contadas. Antiga colônia britânica, outrora conhecida como Rodésia, hoje é uma república independente, onde história e cultura se entrelaçam de tal forma que, às vezes, parece que você entrou em uma realidade paralela. Em um lugar, você pode se deparar com as enigmáticas ruínas de Grande Zimbábue, enquanto em outro, testemunha os moradores recriando suas tradições por meio de danças e músicas, ressaltando sua identidade. Esse contraste entre tradições ancestrais e desafios modernos, como a instabilidade política e dificuldades econômicas, cria uma atmosfera única que leva à reflexão. Apesar disso, muitos falantes de russo mal sabem o que essa nação esconde. O Zimbábue não é apenas um lugar para encontrar animais selvagens em meio a paisagens deslumbrantes, mas também um país onde cada canto respira história. E se você pensa que já sabe tudo sobre a África, prepare-se para descobertas surpreendentes, pois o Zimbábue não é apenas mais um país, mas um mundo inteiro de contrastes inesperados e uma cultura profunda, onde cada fissura no asfalto pode contar séculos de luta e esperança. Fato 2. Como o Zimbábue criou uma nota de 100 trilhões de dólares e por que os turistas a levam? Sim, você não ouviu errado. No início dos anos 2000, esse país enfrentou uma hiperinflação que inundou o mercado com cédulas de valores irreais. Imagine que os preços mudavam tão rapidamente que os habitantes locais não conseguiam acompanhá-los, como se estivessem jogando roleta financeira. O Banco Central, incapaz de parar esse caos econômico, emitia cada vez mais cédulas, acrescentando zeros, de milhões a trilhões. No final, surgiu algo assim, uma nota de 100 trilhões de dólares. À primeira vista, isso soa como uma piada, mas na verdade é uma realidade. Hoje, essa cédula se tornou uma espécie de souvenir que os turistas compram com entusiasmo, como símbolo da loucura que um dia imperou na economia do país. Levar uma delas para casa é como trazer um pedaço da história que nos faz refletir sobre como tudo pode mudar rapidamente. E lá está você, em um mercado em Harare, olhando para essas notas coloridas e percebendo, não são apenas dinheiro, são uma metáfora da luta humana contra as circunstâncias. Qualquer um que queira adicionar algo exótico à sua coleção não perderá a oportunidade de adquirir esse pedaço da história do Zimbábue. Portanto, se você se deparar com uma dessas cédulas, não passe reto. Não é apenas um pedaço de papel, é um capítulo inteiro na crônica de um dos lugares mais inesperados do planeta. Fato 3. As antigas paredes que ninguém esperava encontrar na África. Ao mergulhar na história do Zimbábue, não se pode deixar de mencionar o Grande Zimbábue, um complexo arqueológico que irá impressioná-lo não apenas por suas dimensões,
mas também pelos mistérios que abriga. Essas construções de pedra, erguidas sem argamassa, parecem brotar da terra, e sua idade é estimada entre 11 e 15 séculos. Sim, você leu certo. Em uma época em que muitos acreditavam que apenas construtores brancos poderiam criar algo assim, os africanos já estavam erguendo edifícios majestosos que até hoje geram controvérsias. Os colonizadores que chegaram ao Zimbábue não podiam acreditar que tais construções grandiosas pudessem ter sido feitas pelos habitantes locais. Eles buscavam explicações que não se encaixavam em suas visões limitadas e até tentaram atribuir esses feitos a civilizações antigas que, na verdade, não existiram. Isso, você sabe, é como se você visse alienígenas construindo pirâmides e decidisse que isso não poderia ser feito por humanos. O Grande Zimbábue não é apenas ruínas, é um desafio para aqueles que não querem enxergar a realidade. Ao estar diante dessas paredes maciças, você sente a história sussurrar em seu ouvido. Nem tudo é tão simples. Este lugar não diz respeito apenas à antiguidade, mas também a como o preconceito pode obscurecer a razão. E quando você passeia por essas pedras, percebe que elas guardam muito mais segredos do que jamais lhe contaram na escola. Então, por que precisamos disso? Para expandir os horizontes e garantir que o mundo é muito mais complexo do que parece à primeira vista. Fato número 4. Por que, em Zimbábue, leões podem ceder passagem a humanos? Se você pensou que a vida selvagem é apenas um lugar onde humanos e animais se encontram em uma luta pela sobrevivência, Zimbábue te dará uma perspectiva completamente diferente. Nos parques nacionais deste país, humanos e a vida selvagem coexistem em um surpreendente simpósio. Imagine, você está caminhando por uma trilha e de frente vem um bando de leões, e eles simplesmente não estão com pressa. Sim, você não leu errado. Eles podem simplesmente parar, se espreguiçar e talvez até mesmo ceder passagem a você. Não é porque tem medo de você, mas sim porque, ao longo dos anos de coexistência, eles se acostumaram com a presença humana. Os moradores locais, por sua vez, tratam esses majestosos felinos com respeito e cautela. Eles sabem que os leões não são apenas os reis da savana, mas também algo mais, parte de um ecossistema que mantém o equilíbrio na natureza. Porém, é importante lembrar que esses predadores não são gatinhos de estimação. O respeito deles pelos humanos não é amizade, mas sim a percepção de que o ser humano não é um inimigo. Aqui está o paradoxo. Em Zimbábue, onde a vida selvagem está mais próxima do que em qualquer outro lugar, é preciso manter vigilância e respeito. Por um lado, a oportunidade de observar essas criaturas incríveis em seu habitat natural é um presente. Por outro lado, não se esqueça de que até o leão mais pacífico pode, de repente, te lembrar de sua verdadeira natureza. Portanto, se você planeja visitar Zimbábue, esteja preparado para manter os olhos abertos entre a vida selvagem. Fato 5. Educação no Zimbábue. Como da pobreza surgem mentes brilhantes. Aqui está o paradoxo. O Zimbábue, um dos países mais pobres do continente, pode se orgulhar de ter um dos melhores níveis de educação da região. Como isso é possível? Apesar das dificuldades econômicas e tempos complicados, a taxa de alfabetização aqui supera 85%. Sim, você não ouviu errado. Não são apenas números. É um legado de um sistema educacional que foi construído desde os tempos de independência. Ao contrário de muitos vizinhos que enfrentam problemas em suas instituições de ensino, aqui a educação é vista como algo sagrado. Os habitantes locais entendem que o conhecimento é algo que não se pode tirar e que pode se tornar o passaporte para uma vida melhor. Cada escola, cada professor aqui não é apenas uma parte do sistema, mas verdadeiros portadores de esperança. E se você der uma olhada nas salas de aula,
verá como os alunos, com os olhos brilhando, absorvem informações como esponjas. Eles sabem que, apesar das realidades econômicas, a educação é seu único bilhete para um mundo de oportunidades. Mas não pense que tudo é tão simples assim. Em tempos de crise, os professores têm que se virar como podem. A troca de livros didáticos por cadernos feitos à mão não é uma raridade, mas, mesmo assim, o nível de motivação permanece alto. Então, se por acaso você achar que no Zimbábue todos só estão tentando sobreviver, lembre-se daqueles que buscam conhecimento e de como eles estão mudando sua realidade por meio da educação. Fato 6. Xamanismo no Zimbábue. Quando os espíritos dos antepassados decidem destinos. A mística aqui não é apenas um atributo do patrimônio cultural, mas uma verdadeira parte da vida cotidiana. No Zimbábue, as crenças tradicionais estão firmemente enraizadas na mente das pessoas, e convocar xamãs antes de eventos importantes não é apenas um capricho, mas uma necessidade. Imagine que você está tomando uma decisão que pode mudar toda a sua vida, e então, ao seu ouvido, sussurra nada menos que o espírito de um antepassado. No campo, isso é totalmente normal. As pessoas recorrem a curandeiros tradicionais em busca de conselhos sobre uma variedade de questões, da agricultura à saúde. E sim, até mesmo os funcionários públicos, que aparentemente deveriam se basear em fatos e números, às vezes consultam xamãs em busca de recomendações. Engraçado, não é? Mas isso mostra o quão profundamente as tradições estão enraizadas. Os espíritos dos antepassados são vistos como conselheiros sábios, capazes de indicar como agir em situações difíceis. E se isso soa estranho para você, os moradores locais têm suas razões. Eles acreditam que os espíritos podem proteger contra infortúnios ou, ao contrário, atrair sorte. Portanto, quando você estiver no Zimbábue, não se surpreenda se alguém, antes de um evento importante, primeiro consultar um xamã e só depois um advogado. Neste país, mundos se cruzam, e às vezes a realidade parece muito mais mágica do que você esperava. Fato 7. Cerveja para os espíritos e danças festivas em sua honra. No Zimbábue, as tradições estão profundamente entrelaçadas na vida cotidiana, e uma das mais vibrantes é a oferenda aos espíritos dos ancestrais. Sim, você não ouviu errado. Em cerimônias familiares ou comunitárias, uma cerveja especial é preparada que, acredita-se, deve atrair a atenção dos espíritos. Não é apenas um truque astuto, mas toda uma cultura, onde cada gole é um ato de respeito. As pessoas se reúnem para se reconectar com seus antepassados, e a atmosfera se enche com risos, cantos e danças. Imagine um círculo de pessoas se movendo ao ritmo de instrumentos tradicionais, enquanto o aroma de cerveja recém-preparada paira no ar. Não é apenas uma celebração, é uma verdadeira sinfonia de conexão com o passado. É engraçado, mas muitos moradores acreditam que, se não oferecerem aos espíritos, eles podem se ofender e causar pequenas travessuras na vida dos vivos. Portanto, quando você estiver no Zimbábue, não se surpreenda se o convidarem para esse ritual, onde a cerveja flui como um rio e os ancestrais dançam ao ritmo da vida. Você perceberá que as tradições podem ser não apenas sérias, mas também alegres. E aqui vai uma pergunta: você está pronto para compartilhar essa experiência? E talvez levantar um brinde à sabedoria dos antepassados? Fato 8. A Victória não é apenas uma rainha, mas sim uma cachoeira trovão. Se você pensa que a Cachoeira Victória é apenas um lugar bonito para selfies, está muito enganado. Esta cachoeira, localizada na fronteira com a Zâmbia, é considerada uma das mais poderosas do mundo, e seu nome local diz tudo: fumaça trovejante. Isso mesmo, centenas de milhões de litros de água
despencam de uma altura impressionante, criando não apenas um espetáculo hipnotizante, mas também um som que se assemelha ao estrondo de um trovão. Turistas, como moscas na mel, se reúnem aqui em busca de adrenalina e fotos insanas, mas os moradores locais veem este lugar de uma forma completamente diferente. Para eles, a Victória é um espaço sagrado, onde a natureza se encontra com os espíritos dos ancestrais. Se você algum dia se encontrar diante dessa maravilha monumental, tente deixar a câmera de lado e apenas ouvir. Você sentirá a energia da água penetrar em cada célula do seu corpo, e os sons da cachoeira podem eclipsar todos os seus problemas terrenos. Estar aqui não é apenas turismo, mas um grito da alma por uma conexão com algo maior do que nós mesmos. Os locais acreditam que a cachoeira os protege e lhes concede força, e sua potência lembra como a natureza pode ser ao mesmo tempo bela e aterrorizante. Então, você está pronto para se tornar parte desse poderoso fluxo e sentir como a natureza abala sua alma? Fato 9. Zimbábue. Para onde foram, mas não esqueceram. Se você pensa que a vida no Zimbábue é um eterno carnaval, está, para dizer o mínimo, enganado. O país, que já foi próspero, agora se encontra à beira de um abismo econômico, e isso faz com que as pessoas busquem um destino melhor no exterior. Milhares de zimbabuanos sonham em chegar à República da África do Sul ou até mesmo à Europa, na esperança de conseguir um salário estável e condições de vida adequadas. Mas aqui está o paradoxo. Mesmo longe de casa, eles continuam a sonhar com sua terra natal. Todo ano novo e durante as festas é um momento em que juntam dinheiro e voltam para casa para passar tempo com a família e sentir o calor do lar. Eles trazem presentes e compartilham histórias sobre a vida no exterior. Mas nos olhos dos mais velhos e das crianças é possível ler a saudade da terra onde cresceram. É como uma estranha combinação de amor e amargura. O Zimbábue, para eles, não é apenas um ponto no mapa, mas uma memória viva, ligada às raízes, à cultura e às tradições familiares. Os amplos campos, onde outrora crescia o milho, agora são substituídos por lembranças, e cada um que partiu sabe que, mais cedo ou mais tarde, retornará, mesmo que seja apenas por alguns dias. As pessoas podem deixar sua terra natal, mas essa terra nunca deixará seus corações. Concorde, isso não é apenas migração, mas uma verdadeira luta pela identidade e pela conexão com o que foi. Fato 10. Por que em Zimbábue não é comum cumprimentar uma criança primeiro? Aqui está um choque cultural. Em Zimbábue, se você se deparar com uma criança, não se apresse em estender a mão ou iniciar uma conversa. Sim, você não ouviu errado. Na cultura tradicional aqui, existe um rígido código de respeito que coloca as crianças em uma posição secundária na hierarquia da comunicação. Isso não significa que elas não são amadas. Pelo contrário, as crianças são tratadas com respeito, mas elas mesmas não devem quebrar essa ordem. Ao cumprimentar um adulto, você deve seguir as regras. O adulto inicia a conversa, e não o contrário. Isso não é como algumas tendências liberais ocidentais, onde todos são iguais e podem falar sobre qualquer coisa. Em Zimbábue, a educação das crianças não é brincadeira, e o respeito pelos mais velhos é a prioridade. Essas regras rigorosas moldam o caráter e ensinam às crianças a importância da hierarquia, e não do autoexpressão infinita. Claro, isso pode parecer estranho, especialmente se você está acostumado a formas de comunicação mais liberais. Mas reflita, isso não é apenas uma tradição, é uma maneira de manter a ordem na sociedade, que, como você mesmo entende, pode ser vital em condições de instabilidade. Essa abordagem à educação
gera respeito pela idade, sabedoria e experiência. Portanto, se você algum dia estiver em Zimbábue e se deparar com crianças locais, lembre-se desse detalhe cultural e não se apresse em quebrar as regras. Fato 11. Título: Dezenas de idiomas. Um país. A diversidade do Zimbábue. No Zimbábue, 16 idiomas são oficialmente reconhecidos, e isso não é apenas um conjunto de vocabulários, mas uma verdadeira mosaico de diversidade étnica. O inglês, o Shona, o Ndebele e mais 13 outros idiomas não são apenas letras no papel, mas um reflexo da riqueza cultural que aqui, assim como em qualquer país normal, tem suas raízes e sutilezas. Por que tantos idiomas? À primeira vista, isso pode parecer excessivo, mas está por trás uma busca pela igualdade de todas as culturas. Cada idioma não é apenas uma forma de comunicação, mas também uma maneira de respeitar a história e as tradições dos diversos povos que habitam este país. Por exemplo, o Shona é a língua da maioria, mas isso não significa que os outros devam se calar e ouvir. No Zimbábue, todos têm o direito de falar em sua língua, e isso não é apenas uma capricho, mas uma necessidade para preservar a identidade e o patrimônio cultural. Essa diversidade linguística também gera situações interessantes. Imagine turistas vagando pelas ruas, encontrando moradores que podem falar várias línguas ao mesmo tempo. Isso não é apenas um momento divertido, mas uma verdadeira dinâmica social que adiciona um tempero à vida cotidiana. Portanto, quando estiver no Zimbábue, não se surpreenda se tentarem conversar com você em uma língua que você nunca ouviu antes. Fato 12. Título: Como um crocodilo pode ser a causa de uma briga familiar. No Zimbábue, os crocodilos não são apenas répteis que nadam tranquilamente nos rios. Aqui, eles são verdadeiros símbolos de preocupação e superstições. Os locais acreditam que os crocodilos podem ser a personificação de espíritos malignos. Se alguém se torna vítima dessas criaturas dentadas, não se apresse em oferecer condolências. Imediatamente entram em cena as acusações e contendas. Imagine, uma tragédia relacionada à morte de uma pessoa se transforma em um verdadeiro drama familiar. Os parentes começam a apontar uns para os outros, acusando-se de feitiçaria e violação de tabus. Não se trata apenas de uma briga comum, mas de verdadeiros grandes casos que podem ganhar repercussão, como em uma série de TV, mas sem roteiro. Certa vez, em uma pequena aldeia, um escândalo eclodiu quando um dos parentes alegou que outro havia chamado um crocodilo para caçar uma vítima, a fim de acertar contas antigas. Às vezes, essas acusações chegam aos tribunais, onde, em vez de provas, vemos apenas paixões e emoções, enquanto o crocodilo permanece em segundo plano, como um diretor invisível desta drama. Portanto, quando estiver no Zimbábue, lembre-se, às vezes o crocodilo não é apenas um perigo, mas uma história inteira que pode despedaçar o mundano da família. Fato 13. Título: Porque a chuva é uma festa e o arco-íris é uma maldição. Em Zimbábue, a chuva é vista como uma bênção divina, como se o céu tivesse decidido lhes presentear com sua generosidade. Os moradores se alegram quando nuvens começam a se formar acima de suas cabeças, pois cada gota é uma esperança de colheita, de vida. Mas assim que um arco-íris aparece no horizonte, os locais começam a ficar nervosos. Sim, é isso mesmo. O arco-íris, esse fenômeno colorido que costumamos considerar um símbolo de felicidade, aqui é visto como uma ameaça. Existe uma crença de que, se você passar por baixo de um arco-íris, pode perder sua alma. Isso não é apenas um mito, é uma parte real da cultura que é passada de geração em geração. As crianças, como em um exército, recebem instruções rigorosas.
Não olhe para o arco-íris por muito tempo. Imagine, você está andando pela rua, um arco-íris se forma e seus pais sussurram: corre, não olhe. Pode parecer engraçado, mas há uma lógica nisso, pois para os locais não é apenas uma imagem bonita, mas um sinal sério. O respeito pela chuva e o medo do arco-íris refletem como a natureza e a cultura estão entrelaçadas na mente das pessoas. Portanto, quando você estiver desfrutando da chuva no Zimbábue, lembre-se de que é melhor manter o arco-íris a uma distância segura. Fato 14. Título: Como ofender os pais do noivo em um casamento no Zimbábue. Um casamento no Zimbábue não é apenas a celebração de dois amantes. É uma verdadeira batalha de tradições, onde cada detalhe conta. Imagine-se chegando a um casamento vestido de terno branco, enquanto todos ao seu redor estão em cores vibrantes e intensas. Não é apenas que você não será bem-vindo, você simplesmente não será compreendido. O respeito pela família do noivo é sagrado, e se você não seguir o protocolo, corre o risco de acabar na lista negra. Os presentes são uma história à parte. Aqui, não basta apenas trazer algo bonito. Você precisa saber o que dar e o que é melhor nem mencionar. Por exemplo, se você oferecer algo que remete a maus presságios, isso será um verdadeiro golpe na sua reputação. E as saudações. Como é importante cumprimentar corretamente. Se você ignorar os costumes locais e não usar as palavras certas, pode causar confusão e até ofensa. Imagine que, em vez de uma saudação respeitosa, você simplesmente joga uma frase como se fosse uma conversa casual no mercado. Nesse caso, pode parecer que você apenas se envergonhou, mas na verdade, isso pode custar seu respeito perante toda a família. Portanto, se um dia você se encontrar em um casamento no Zimbábue, é melhor estudar todas as sutilezas com antecedência. Isso não é apenas uma questão de boas maneiras, mas uma questão de sobrevivência no mundo das tradições. Fato 15. Título: Por que se come lagartas no Zimbábue? Exotismo ou cotidiano? Vamos explorar essa questão, porque se você acha que tem problemas para escolher o almoço, claramente não experimentou os Mopane Worms, aquelas lagartas que os locais cozinham como se fossem apenas mais uma porção de batatas fritas. Essas larvas, que se assemelham a uma mistura de verme e pedaço de carne crua, são fritas até ficarem crocantes e servidas com uma variedade de temperos. Para os turistas, isso é, sem dúvida, uma iguaria exótica, mas para os habitantes locais é uma fonte cotidiana de proteína, facilmente acessível e, o que é ainda mais importante, mais barata do que muitos outros alimentos. Sim, você não ouviu errado. As lagartas aqui não são apenas comida, mas também um símbolo cultural. Em um contexto em que o acesso à carne pode ser limitado, os Mopane Worms se tornam uma verdadeira descoberta. Imagine-se sentado em um café local, enquanto ao seu redor os moradores saboreiam essas delícias, enquanto você segura um menu com os tradicionais hambúrgueres e pizzas. Nesse momento, você começa a se questionar se não está perdendo algo importante, permanecendo na sua zona de conforto. Então, se algum dia lhe oferecerem para experimentar essas lagartas da felicidade, tenha coragem. Afinal, não é apenas comida, é parte da vida local que mostra como as pessoas se adaptam ao seu ambiente. Zimbábue é um verdadeiro caleidoscópio de contrastes, onde civilizações antigas convivem com desafios modernos e a magia se entrelaça com a ciência. Você já parou para pensar como em uma mesma terra podem coexistir as ruínas de cidades ancestrais e problemas contemporâneos? Não é apenas uma imagem para o Instagram, é a vida real, repleta de contradições. Ao observar isso, você percebe involuntariamente que cada país é um mundo em miniatura,
onde cada descoberta pode mudar sua percepção. Agradeço por estarem conosco nesta jornada e espero que tenham aprendido algo novo sobre o Zimbábue. Se você tem suas próprias histórias de viagens pela África ou está apenas sonhando em visitá-la, deixe um comentário. Não hesite em curtir e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Quanto mais nos aprofundamos na viagem, mais interessantes se revelam as nuances dos países. E não fiquem conosco.